Olá, alunos, nono ano. Antes da gente começar, só fazer aqui um preâmbulo, uma aberturinha, né, para o nosso módulo 3. Vamos entrar no módulo 3, certo? Capítulo 5. Módulo 3, capítulo 5. Tá bom? Então, de que nós vamos falar agora nesse bimestre? Terceiro bimestre. Antes de tudo, né, bom dia e boa tarde. Espero que vocês tenham ido bem nas provas, né, na prova bimestral, tenham tirado nota boa, certo? Para ficar mais perto da promoção, né, que vocês, esse ano complicado, ano que vem vocês vão estar no ensino médio, se Deus quiser, certo? Mesmo com todas as, né, com todas as tormentas, com todas as adversidades que esse ano nos proporcionaram. Tá ok? Então vamos lá. Vou fazer uma aula rápida, assim, rápida no sentido de só apresentar o nosso capítulo para depois a gente adentrar mais fortemente a matéria, né? Então tá aqui de novo, certo? Nono ano, módulo 3, Oceania e as regiões polares. Se você tiver aí com a sua apostila já, você pode acompanhar. Tá aqui, capítulo 3, Oceania e regiões polares. Ok? Pronto. Você sabe que nós temos aqui eu ia dizer uma coisa que acabei não dizendo, né? Então você sabe que é impossível falar de Oceania sem falar de Austrália, né? A Austrália é o país mais expressivo da Oceania, não é isso? É isso mesmo. Então bora lá. Eu tenho aqui, ó, a ilha de Bora Bora, localizada na região da Polinésia Francesa. A gente sabe, eu vou falar isso mais profundamente, que a Oceania ela é dividida em ilhas. É um continente formado apenas por ilhas, certo? Então são ilhas de origem vulcânica e também prolongamentos do continente. Depois eu explico isso melhor. Tá certo? Então, as ilhas estão dispersas em 3 grupos, da qual a própria Austrália e a Nova Zelândia fazem parte. Certo? São os países mais fortes e economicamente os 2 países desenvolvidos da Oceania. A Oceania que é formada mais de possessões. São aproximadamente 14 países independentes, o resto tudo é possessão. Tanto a possessão da própria Austrália, né, da França, dos Estados Unidos, né, da Grã-Bretanha, no caso do Reino Unido, tá certo? Eu tenho então essa ilha aqui, né, da Polinésia. Então eu divido o grupo das pequenas ilhas, das Ilhas dos Negros e das muitas ilhas. Então seria a Micronésia, certo? A Melanésia e a Polinésia. Então são os 3 grupos das ilhas da Oceania. Então, Melanésia, que é a Ilha dos Negros, certo? Micronésia são as pequenas ilhas e a Polinésia, que são as muitas ilhas. Aqui é uma foto de uma das ilhas da Polinésia, no caso Bora Bora. Tá vendo, ó? Bem aqui nós temos o urso polar com seu filhote, fotografado no Parque Nacional de Uapuski, no Canadá. Então o Canadá, a gente vai ver áreas do Canadá, porque o Canadá, a Rússia, o norte da Europa, tem regiões polares. Tem o Polo Norte, faz parte das regiões polares, e tem o Polo Sul, que também faz parte das regiões polares. Certo? Então, eu tenho as regiões polares, que posteriormente a Oceania a gente vai estudar. Certo? Eu tenho mais uma foto aqui, ó, que é o grupo de pinguins fotografados na Península Antártida. Então o Polo Sul é a Antártida, basicamente o continente gelado, que não tem ninguém morando por lá exatamente porque é muito frio. Os picos de friagem da Terra se dão na Antártida. Certo? Aí, no caso do Polo Norte, a gente tem algumas áreas, a gente tem gente morando, né? Tem os Inuits, não é inútil não, é Inuits, certo? Que são os esquimós ali, por exemplo, no Canadá, a gente encontra, né? Com seus iglus, eles conseguem sobreviver
naquelas regiões. Mas na Antártida você encontra muitos grupos de cientistas de vários países fazendo pesquisas por lá, tá bom? Então vamos começar aqui, vamos dar uma voltinha pelo capítulo 5, tá certo? Então, claro, o primeiro assunto vai ser a Oceania, tá dando para ver aí, página 4, a Oceania, tá vendo, ó? Os grupos de ilha. A maior ilha, claro e evidentemente, é a Antártica, é a Austrália. A Austrália vem de austral. Austral se refere ao sul. Não é à toa que a Austrália e a Nova Zelândia são países do hemisfério sul que são desenvolvidos. Quando você faz aquela divisão em país do norte desenvolvido, país do sul desenvolvido, a Austrália e a Nova Zelândia são exceções, certo? Você tem aí a Papua Nova Guiné, bem aqui, a Austrália, e bem aqui você tem a Nova Zelândia dividida principalmente em Ilha do Norte e Ilha do Sul, tá? Então, se você excluir a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e a Austrália, a Oceania ficaria mais ou menos do tamanho de Pernambuco, estado brasileiro, certo? Então você tem aqui as ilhas, as ilhotas, as maiores ilhas, as micro-ilhas, que fazem parte da Micronésia, né? As ilhas do Negros, como eu falei, e das muitas ilhas. Então tá aqui, ó, regiões da Oceania, as ilhas dispersas, ó, Melanésia, Micronésia e Polinésia. Ok? Aí, claro, nós vamos estudar também os aspectos naturais da Oceania. A Oceania, quando a gente fala da Oceania, a gente se remete a um filme que fez muito sucesso, filme desenho animado, né? Com essas técnicas mais modernas. Ele já não é tão moderno assim, já faz um tempinho que ele foi feito, certo? Acho que vocês eram criança quando ele foi feito, agora vocês já são pré-médio, né? Quer dizer, pré-ensino médio, por isso que eu chamo de pré-médio. Então, quando o filme foi feito, vocês, eu acho que vocês eram pequenininhos ainda, né? Jovenzinhos, mais jovenzinhos do que vocês são, que é o Procurando Nemo, certo? Esse filme ele é muito importante, que ele tem muita coisa que tem a ver realmente com, digamos assim, o hábito dos animais que vivem naquela região. E se você comprou o CD, hoje ninguém quase não compra mais, né? Mas se você comprou o CD, era CD duplo, não tinha o segundo CD que tinha, ou melhor, DVD, né? Nem CD, né? O DVD. Aí no segundo DVD, que vinha um DVD com o filme, e vinha um DVD com os extras, né? Entre esses extras, você tinha informações sobre os peixes, sobre os animais marinhos, né? E sobre o que eu gosto muito de falar, sou apaixonado, né? Pela grande barreira de corais australiana, que sofre muito hoje com aquecimento global, né? Com ação antrópica no planeta. Então, muitos corais que para estar coloridinho, ele tá branco, certo? Ou seja, está doente. Desculpa. Então a grande barreira de corais, certo? A grande barreira de corais da Austrália, ou a grande barreira de coral da Austrália, ou da Austrália, da Oceania, melhor dizendo, que fica próxima da Austrália também, certo? Ela é considerada o maior organismo vivo do mundo. Então tem um vídeo extra lá no DVD do Procurando Nemo, que é exatamente explorando o Recife com o Jean-Michel Cousteau. E eu vou passar esse vídeo para vocês depois, certo? Agora a gente está só apresentando o nosso capítulo, tá bom? Então, a Oceania é formada pelas ilhas da Melanésia, Micronésia e Polinésia, e a gente vai ver esses aspectos naturais da Oceania. Claro que a gente vai dar destaque para esse país que está entre os 10 maiores países do mundo, né, que é a Austrália, certo? É uma ilha continente, né, uma ilha continental, tá bom? Pronto. Então a Austrália vem de austral, e austral que tem a ver com o sul, certo? Então, ó, você tem na página 5 uma fotinho, certo? Da Papua Nova Guiné, que ela tá assim meio juntinha ali com o sudeste Sudeste asiático. A gente até estudou um pouquinho
né, sobre ele, certo? Então ela está meio junto ali para Papua Nova Guiné, certo? Mas são ilhas, né? Inclusive lá ela está próxima lá à Indonésia, que é o maior arquipélago do mundo, certo? São mais de 17 mil ilhas, tá bom? Prontinho. Vamos ver aí, ó, né? Claro, eu quando a gente está nas aulas normais, eu costumo passar, que é impossível, como eu disse, a gente falar de Oceania sem falar da Austrália, certo? Mas aí, como é um conjunto de ilhas, fica mais por conta da Austrália. Então, o relevo continental, certo? O Planalto Ocidental, as planícies centrais. Claro que a gente se refere mais aí à questão da Austrália, né? O que é o maior país da Oceania. Tá bom? E eu costumo passar o filme, quando a gente está nos tempos normais de aula, chamado Austrália, que até o filme que é estrelado até pelo aquele ator famosíssimo que fez o Wolverine. Não sei pronunciar nem o nome dele, certo? Mas ele que fez, ele e a Nicole Kidman, eles que fizeram esse filme. E esse filme ele é muito bom, porque ele trata de um episódio triste da história da Austrália, que é as gerações roubadas, certo? Quando eles pegaram, quando os ingleses foram lá, transformaram a Austrália, primeiro num lugar, numa espécie de presídio, uma ilha presídio, certo? Né? Pegavam os presos da Inglaterra e levavam para lá. Quando eles foram colonizando, eles pegavam os aborígenes, que eram os nativos lá da Austrália, e claro, como todos os outros povos, foram escravizando, né, e tal. E, claro, da miscigenação entre os ingleses e os aborígenes nasceram o que eles chamavam de negros, não negros, eles chamavam de, não bem pejorativo, eu não vou nem dizer que eu nem gosto, certo? Mas aí eles nem eram considerados como aborígenes, nem eram considerados como ingleses. Então, mas pegaram esses meninos, né, resultado dessa miscigenação, e trouxeram para a igreja, para fazer a catequização desses meninos, tirando eles de suas mães. Isso ficou conhecido como a geração roubada australiana, certo? Aí você tem, claro, os recifes de corais, está aqui, ó, a grande barreira de coral, certo? Da Austrália, localizada na Austrália, na Oceania ali, né? Claro, a Austrália está na Oceania, né? Então, a grande barreira de corais, isso que é o maior organismo vivo do mundo, né? O coral que ele é, digamos assim, o ponto de partida da cadeia alimentar daquela localidade. Muitos peixes sobrevivem dos corais, entre os quais o peixe palhaço, que é o ator principal, o personagem principal do filme Procurando Nemo. Tanto o Nemo é um peixe palhaço, que tem uma nadadeirazinha menor do que a outra, certo? E o marlim, que é o pai do Nemo, são peixes palhaços, eles moram na anêmona. A anêmona é uma planta típica do coral, da grande barreira de corais, né? E o coral ele tem ele faz uma que a gente chama de mutualismo, espécie de mutualismo, certo? Com a alga, certo? O coral fertiliza a alga e a alga serve de alimento para o coral, certo? Essa relação, né? Tem várias relações, se estudarem biologia, tem um comensalismo, tem um parasitismo, tem um predatismo, né? Nesse caso aí seria o mutualismo, os dois se beneficiam, certo? Então ela se reproduz alguns centímetros por ano, por aí você tira, em uma única noite que ele se reproduz, entendeu? Aí com a emissão dessa poluição, né, desenfreada dos oceanos, né, dos seres humanos poluindo os ambientes, né, os biomas, muitos corais pelo mundo, pelos oceanos estão sentindo, inclusive essa grande barreira de coral está sentindo. E quando o coral ele tá bem sadio, ele fica bem colorido. E como eu disse, quando ele está mais doente, ele fica branquinho, certo? Então, por conta da poluição, do aquecimento global, que aumenta a temperatura da água do mar, esse coral não está conseguindo se reproduzir, tá certo? Aí tem os atóis, certo? Que são aqueles conjuntos de ilhas que formam um arquipélagozinho pequeno, né? Certo?
Aí eu tenho o clima e vegetação da Austrália, certo? O clima equatorial, se você reparar, a grande parte da Oceania, ela está em clima tropical, certo? Uma parte da Oceania, exatamente onde o Trópico de Capricórnio corta, né? Ele corta ali a região da Austrália. E a Nova Zelândia também tem clima temperado, está abaixo do Trópico de Capricórnio. É como a Austrália, é como o Brasil também não é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Pronto, do Brasil, a partir do Trópico de Capricórnio para baixo, o Brasil já não é mais tropical. Ele passa a ser temperado, que é o mesmo caso, o temperado ou subtropical, né? Os geógrafos preferem usar esse nome subtropical, certo? Então, a Austrália é o mesmo caso, ela também a partir do Trópico de Capricórnio para baixo, ela já tem um clima mais para o lado temperado, né? Lá tem as florestas de eucaliptos que também são consideradas como espécies de savanas. Então, por ser grande, tem alguns desertos, certo? Tem regiões semidesérticas, certo? Então, a Austrália é um país bem interessante de se estudar, né? Uma ilha gigantesca, certo? E ela tem suas riquezas, suas belezas, né? Tem cidade, já teve até a Olimpíada lá, a Olimpíada de Sydney, né? Aqui no Brasil também teve, né? Mas lá também já teve, é um país desenvolvido, certinho? Então bora lá, continuando. Aí nós temos colônia penal inglesa. Ela começou como sendo uma colônia penal inglesa e depois se transformou. Ela ainda faz parte da Comunidade Britânica das Nações, só que agora é um país independente. Ela só conseguiu a sua independência no século XX e já é um país desenvolvido. O Brasil é independente desde 1822, certo? E não conseguiu passar da casa do país em desenvolvimento. Muito triste a história do Brasil. Então, população atual da Austrália e da Nova Zelândia, vai dar destaque para a Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia, bem como a Austrália, tem ótimos índices de desenvolvimento humano. Tá certo? Elas se desenvolveram mesmo antes de se industrializar. Tá certo? Então, são países interessantes de se estudar. Ok? Aí, claro, a Austrália, de ser gigantesca, ela vai ser rica em recursos minerais. Tá certo? Pronto. Aí a gente vai estudar, claro, o espaço agrário da Oceania, destaque, evidentemente, para a Austrália e para a Nova Zelândia, né? Aqui você tem uma foto na página, deixa eu ver que página é essa, página 16, certo? O rebanho de carneiro na Nova Zelândia. Curiosamente, muita gente pensa que a capital da Austrália é Sydney, mas a capital da Austrália é Canberra. E a capital da Nova Zelândia, assim como a dos Estados Unidos, é o nome de uma pessoa, é Wellington. Né? A capital da Nova Zelândia é o Wellington, tá bom? Pronto. Então, você vê aí, ó, eles fazem parte, evidentemente, da APEC, né? Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, é o que significa APEC, desculpa. A gente tem aqui, a gente vai fazer os exercícios sobre a Oceania, sobre principalmente a Austrália, certo? E claro também sobre a Nova Zelândia. Aí a gente vai entrar nas regiões polares. Nessas regiões polares, evidentemente, só pode ser o Polo Sul e o Polo Norte. Né? O Polo Norte, né, que a gente sabe que ele tem menos picos de friagem do que o Polo Sul. Por quê, professor? Porque assim, durante o afélio, ou seja, o momento que a Terra está mais distante do Sol, é inverno do hemisfério sul. Então, o Polo Sul, ele não fica exposto ao Sol, ele fica escondido do Sol, certo? Exatamente no momento que a Terra está mais distante, portanto, recebe menos calor do Sol. Né? Então, ele acaba atingindo os picos de friagem, certo? Então, os dois são muito gelados, claro, mas o Polo Sul consegue ter os picos maiores de friagem. Né? Alguns animais conseguem sobreviver lá, a gente sabe disso. Um dos símbolos, né, da Antártida são os pinguins, mas até nos períodos mais frios do hemisfério sul, os pinguins tendem a migrar para regiões mais quentes, tanto que muitos deles vão parar lá no sul da África do Sul, né?
Então, Polo Norte e Polo Sul, claro, regiões polares. Outras regiões que tem neve, a gente sabe que são as regiões das altas montanhas, né? Que tem gelo formado, né? Que inclusive é a nascente de vários rios. Seria exatamente a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas, o Himalaia, etc, etc. Certo? Então tá aqui as formações típicas dessas áreas polares, as banquisas, né, e tal, certo? Os icebergs, quando a gente pensa em iceberg, a gente lembra logo de quê? Do Titanic, em 1912, foi afundado quando bateu no iceberg. Diz que ele já estava, a parte lá do Titanic, né? A gente não entende muito do navio, mas se não me engano, a proa, ela já estava danificada, certo? O casco já estava danificado, certo? Então, quando houve o choque com o iceberg, ele terminou de danificar, porque o Titanic, mesmo com o impacto, ele poderia fechar os compartimentos e evitar que o navio alagasse. Dizem que tem muitas histórias sobre o Titanic, certo? O iceberg, a grande parte do iceberg que são as rochas, né, de gelo, né? Iceberg, rochas de gelo, ou pedras de gelo, né? Então a grande parte dele fica dentro do mar. Eu estava vendo um documentário sobre o Titanic, disse que se o Titanic não tivesse desviado, porque assim, quando eles enxergaram o iceberg e deram o sinal, eles pegaram o motor que estava indo para frente, né? Eles fizeram todo o revés do motor, para que ele tentasse frear. Frear no mar é difícil, né? Mas aí ele ia, né? Certo? Ele já estava naquela velocidade. Então, aí ele, né, foi todo para um lado para evitar de bater no iceberg. Dizem que se ele tivesse batido de frente no iceberg, provavelmente, não, algumas teorias, né? Provavelmente ele não teria nem afundado. Certo? Claro, se já tivesse inventado aparelhos que um pouco mais tarde foram inventados, ele não teria afundado de jeito nenhum, porque teria detectado os aparelhos, ou esse iceberg, já a quilômetros de distância, certo? Ok? Então, você tem, por exemplo, nas regiões polares, você tem uma floresta, né, que é a floresta boreal, que é a floresta glacial, ou coníferas, certo? E você tem um bioma também que tem sofrido, assim como os corais, né, tem sofrido bastante com a poluição emitida pelos seres humanos. Esse bioma é a tundra. Vocês lembram que a gente falou da tundra, quando a gente estava falando? E é a tundra, bioma mais jovem, próxima, né? Ela está sofrendo muito também por conta do aquecimento global, por conta da poluição, porque ela tem um dinamismo muito intenso para se desenvolver. Ela tem que se desenvolver rapidamente no curto verão polar, certo? E vários animais sobrevivem daquela vegetação, que é a vegetaçãozinha rasteira, certo? Sem a vegetação, os animais também vão se extinguir, né? Então ela tem sofrido bastante. E embaixo do solo da tundra a gente encontra uma camada de gelo fixa chamada de permafrost, que é a palavra que tem aqui na página 22, permafrost. Tá bom? Então, a biodiversidade dos polos. Você acha que não tem, mas tem, né? O planeta, a vida encontra um meio nas regiões mais inóspitas, certo? Mesmo no Polo Sul você tem vida, mesmo no Polo Norte você tem vida. Inclusive, alguns seres humanos ainda vivem lá pelo Polo Norte, como já falei para vocês, certo? Inclusive, curioso, lá nos iglus, os esquimós, quando eles recebem alguma visita, diz que eles tinham por hábito, não sei se ainda tem, né, que as coisas vão mudando com a globalização, eles tinham por hábito fazer o quê? Pegavam suas esposas, suas mulheres, ou sua mulher, e quando o visitante estava lá morrendo de frio, que não estava acostumado com aquele frio, se bem que o iglu lá dentro é mais quente, mesmo ele sendo feito por blocos de gelo, certo? Como o ar não circula, fica um pouco menos frio. Aí ele mandava a mulher lá abraçar o convidado para
deixá-lo mais confortável em termos de temperatura, certo? Então, você tem, ó, fotos, né, da biodiversidade, ó, urso polar, os pinguins, você tem estrelas do mar, né? Lá, inclusive na tundra, você tem muitos líquens e musgos, né, que se desenvolvem ali na tundra. E muitos animais marinhos, como tipos de baleias, eles preferem águas mais geladas, certo? Eles tendem a migrar em determinada época do ano, mas em outras épocas eles preferem as áreas dos polos, ok? Pronto. Então tá aí, ó, olha que coisa linda, não, coisa triste, né? Para algumas civilizações é normal, né? Infelizmente é termo cultural. O próprio Japão, né? O problema maior lá, tanto que o Greenpeace ele age muito no Japão para evitar que eles matem as baleias, mas lá para o Japão já é questão cultural. Então fica difícil, mas é necessário que se preserve, né, a biodiversidade dos ambientes marinhos para que não haja um desequilíbrio ambiental, porque tendo o desequilíbrio lá, vai haver o desequilíbrio aqui fora da água também. Assim como assim, professor? Ora, se tem aves que se alimentam de seres marinhos e não tem mais seres marinhos, as aves também vão sentir essa falta. E tem animais que se alimentam das aves, né? Então causa um desequilíbrio nessa cadeia alimentar, né? Tanto dentro do mar em si, como até fora do mar, certo? Então faz-se necessário, certo? A preservação da vida marinha, bem como a preservação da vida aqui fora, certo? Você fazer aquilo que é o mais correto, já que a gente vai precisar dos recursos naturais para sempre. É fazer o desenvolvimento sustentável, reciclar, reutilizar, reaproveitar, não é? O que pode ser evitado, se tem outras alternativas, então vamos evitar e vamos para as outras alternativas, porque a vida, cada ser ele tem sua importância dentro do equilíbrio ambiental, né? Não sei se já contei para vocês, uma vez um determinado grupo de pessoas vivia da pesca de um determinado peixe, certo? E tinha o predador desse peixe, então eles começaram a matar esse outro peixe para aumentar a pesca do outro. Aí o outro também foi desaparecer. Aí eles contrataram uma bióloga marinha para saber o que foi. É porque o principal predador desse peixe que eles pescavam não era aquele, certo? Então, quando eles eliminaram o predador do meio, eles causaram um desequilíbrio, certo? Então, aí eles refizeram tal e fizeram um repovoamento da área, certo? E conseguiram restabelecer o equilíbrio daquela área. Então, é complicado você pensar que vai agir de um jeito sem causar o impacto ambiental devido em determinada área. Certo? Prontinho. Aí, ó, tem um baleeiro aqui, como está mostrando a figura, né? Claro, a famosa caça à baleia. Tá certo? Pronto. E depois a gente vai falar o Tratado da Antártida, certo? A população do Ártico, como eu disse para vocês, tem gente que vive lá no Ártico, não é verdade? No Ártico, que engloba regiões da América, regiões da Europa e regiões da Ásia, não é isso? E nós temos o Oceano Glacial Ártico por lá. Há quem diga que o Oceano Glacial Ártico, na realidade, é a continuidade do Atlântico e do Pacífico, já que o Índico não vai para lá, né? Então, são polos, tem suas friagens, mas tem suas diferenças, ok? Aqui uma rena, a famosa renazinha, né? Quando a gente fala em rena, a gente lembra logo do Papai Noel, não é isso?
E tá aqui o famoso iglu, feito de blocos de gelo, ó. O iglu, sendo construído o iglu. Tá vendo, ó? Que é a moradinha ali dos esquimós, dos inuits. E o Canadá, ele é um país que se destaca aí porque tem os vazios demográficos do Canadá, certo? Nas regiões mais frias, certo? Nas províncias mais frias você tem os vazios demográficos lá na região do Canadá. E curiosamente, a população do Canadá está ali na fronteira dos Estados Unidos, próximo ao clima temperado, certo? Temperado norte, certo? Aí, claro, desenvolvimento econômico do Ártico, os Estados Unidos não comprou o Alasca à toa, certo? O Alasca também é uma região lá, é um estado americano que fica naquela região lá do Ártico. Você deve ter assistido aí a proposta, né? O colega meu chama de apoprosta, mas a palavra correta é a proposta, gente, certo? Então, ó, presença humana na Antártida, as bases de pesquisa científica, certo? Então, a Antártida é usada para pesquisas científicas, certo? Então, a exploração da Antártica é feita por diversos países, mas eles utilizam principalmente, e claro, evidentemente, para pesquisa, tá bom? Eles ficam revezando, porque não é todo mundo que aguenta ficar por lá, tá bom? Aí depois a gente faz o exercício, final do capítulo, a gente encerra o capítulo 5, depois a gente vai, claro e evidentemente, para o capítulo 6 de Um Mundo Globalizado, tá bom? Então, nossa aula, eu vou mandar para vocês fazerem uma pesquisa, né? Claro e evidentemente, sobre a minha paixão, que é a Grande Barreira de Coral, e vou passar um vídeo para vocês depois, na nossa próxima aula, eu passo um vídeo sobre a Grande Barreira de Corais. Tá bom? Então, vai aparecer a agenda aí para vocês. Tá bom? Beijos, 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 beijos. Tchau, tchau, tchau.